isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus, aleluia. Não tem ninguém que ama você mais do que Jesus. Não adianta querer procurar amor, felicidade em outro lugar, porque só Ele é a alegria, só Ele é a paz. Só Jesus pode nos suprir. Só Jesus pode encher os nossos vazios. Então, nós temos que prestar atenção no que acontece conosco todo dia, todos os momentos. Espera aí, parece que eu não estou bem. Ai, parece que eu não estou feliz, ou parece que eu estou preocupado. O que é? Está vindo uma invasão. Nós temos que tomar cuidado. Então, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus, o sangue de Jesus. Então, nós já temos que louvar o Senhor e tirar a atenção desses invasores que querem nos preocupar, nos enfraquecer, quer nos entristecer, sabe? Quer nos colocar para baixo, conceitos errados. Então, invasão é todo dia. Todo dia. Batalha é diária. Ela não para. Então, por isso que nós devemos praticar todos, exercitar o louvor. Você tem que ficar falando baixinho louvor. Se não tem ninguém perto no seu trabalho, alguma coisa, você tem que... você vai pegar uma coisa, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te bendigo pela tua presença que está em mim. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Eu te glorifico, eu te louvo pelo que tu és. Eu te bendigo, eu te adoro, eu te louvo. Isso tem que ser, porque isso vai cuidando do seu coração. Sabia? Que o louvor cuida do seu coração. E depois você nem pode fazer isso se você não está estudando a palavra. Se você não está plantando a palavra dentro de você, nem há motivação. Tudo vem da Bíblia, da palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra, você tem que ler a palavra. Ela vai entrando, ela é poder. Ela vai entrando em você. Agora, se você começa mesmo a fazer isso, você começa a ver a sua vida mudar. Você nem percebe como que Deus faz. Claro que a gente não percebe, é Ele que está fazendo. Mas você está mudando. Você, nossa, eu não fazia isso antes. Eu nem conseguia. E como que eu estou fazendo? Nossa, realmente, algo mudou. É o poder da palavra. Pensa nisso. Amém? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Boa tarde a todos, que Deus abençoe o coração de vocês nessa tarde com a palavra dele e com a presença dele. Todos que estão em casa também a mesma coisa, porque Deus não tem limite de tempo e espaço. Ele é simplesmente, Ele está em todos os lugares. Está aqui, está lá com você que está em casa, onde você está com o seu coração aberto. A unção, o poder de Deus atravessa todos os canais, tudo que existe, Ele é e Ele está. Por isso nós vamos louvando esse Deus poderoso, pelo que Ele é, pela grandeza dEle. Então, se maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu não posso deixar o que está no mundo entrar dentro de mim. Se você não cuidar de plantar a palavra de Deus no seu coração, ou seja, se você não cuidar do seu coração, toda a invasão de fora entra. É invasão, gente. Vocês têm que pensar nisso. É sério, é uma invasão. Porque vai usar a nossa mente. O diabo usa a mente para falar, para agir na nossa vida. Ele não pode dobrar você, o diabo. Ele não pode te forçar. Ele não faz desse jeito. Justamente porque ele não tem poder. Mas ele é um poder maligno, se eu abrir a porta para ele.
Ele vem e me mata, me destrói. Então, o Senhor nos deu tudo o que Ele é para nós ficarmos livres desse inimigo, que é astuto, traiçoeiro, sutil. Então, ele vem com os pensamentos ou sentimentos, age no sentimento, na emoção, e fica aquele mal-estar. E se você nem está percebendo que isso é uma invasão maligna, que está agindo nos seus pensamentos, e você não está percebendo, e já foi para as emoções. As suas emoções já ficaram abaladas, então você já ficou triste, ou você ficou com raiva, ou você ficou decepcionado, ou você ficou, desencorajado, abatido, fraco. Estão acompanhando? Ele vai usar qualquer coisa para entrar dentro de nós. É óbvio que no nosso espírito ele não pode entrar. O diabo não pode entrar no nosso espírito porque o Espírito Santo está lá. A natureza de Deus está lá, não pode. Ele não pode entrar. Estamos selados com o Espírito Santo no nosso espírito. Agora, ele vai entrar na minha alma para acabar com a minha vida e tirar a fé. Vocês estão acompanhando? Então, gente, todos os dias, tudo que acontece, por isso que é bom a gente orar logo cedo. Porque nós vamos enfrentar o dia, vai acontecer 1000 coisas. Não, mas eu posso orar lá para as 8 da noite, mas, gente, já foi o dia inteiro, né? Você andou aonde? O dia inteiro? Se envolveu com quantas pessoas? Andou por onde? Tudo aconteceu. E você foi deixando tudo ir entrando. Não teve barreira para te proteger. Então, por isso que quando a gente levanta, tem que levantar até mais cedo, óbvio. Óbvio. Porque o meu dia começa tal hora, o seu também. Então, aquela hora já tem que começar a funcionar. Então, você tem que levantar mais cedo. Para chegar àquele horário, você já está pronto para o seu dia. Então, levanta mais cedo e vai ter com Deus. Mas o diabo, mas também não precisa tanto, né? Afinal, você não é nem pastora, não é questão de ser pastora. Você tem um inimigo que acaba com a tua vida, que destrói você, que engana. O diabo é o pai da mentira. Ele só vem com mentira. Ele só vem com engano atrás de nós. Então, se eu não tiver esta sensibilidade espiritual, eu não percebo que é ele. Então, tem que cultivar, porque o maior que está em mim me protege se eu estiver em sintonia com ele. Eu estou alimentando essa área da minha vida para que o que é de fora não entre em mim. Ele não é maior do que o que está em mim. Mas dá a impressão que é, porque eu não cultivo quem está dentro de mim, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é a natureza de Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando? Que está no meu espírito. Então, essa natureza de Deus que está no nosso espírito tem que governar a nossa alma. Você tem que trabalhar com isso. Isso é problema seu, problema meu, responsabilidade. Deus fez a parte dele, nos deu um espírito novo, recriado, com a natureza dele, e não é agora assim, está tudo por conta de Deus. Não, senhor. Ele não vai fazer mais nada na sua vida. É estranho isso, né? Porque a religião é perversa. A religião diz que você tem que usar cinto de silício, você tem que andar de joelho, que você tem que, fazer cada coisa, e que Deus está querendo ver mesmo, e Ele vai te castigar. Ele não vai te castigar. Você sai da presença de Deus, esse é o problema. O castigo é o diabo. Porque Jesus falou, vocês já não leram lá em Mateus? Olha, vocês não têm que temer nada do que eu faço, vocês têm que temer aquele que te mata e te leva para o inferno. Quem que é esse? É o diabo. Não é Deus que nos mata, ele nos deu vida. Gente, vai ler. Põe o fone de ouvido e fica ouvindo, e fica ouvindo, e fica ouvindo. Depois que você acabou o seu serviço, você faz isso. Mas conforme seja o seu serviço, você pode ficar ouvindo também, de repente. Se você está esperando um cliente chegar e ele não chega, você põe lá. Você pode até falar, inclusive. Você que sabe da sua vida. Mas, porque a fé vem através
de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, é a Bíblia, ela tem que se tornar vida em você. Tem que estudar bastante para mudar tudo que está aqui. E por que não mudou ainda? Porque não está dentro de você ainda. Não está. Você não está fazendo. Ai, eu estou orando tanto. Tá bom, obrigado, até logo, passe outro dia. Não está. Ou você está fazendo uma oração religiosa? Você não está fazendo o que tem que fazer para mudar você. Eu sei o que tem que fazer para mudar. Senão eu não ia estar aqui. O diabo já tinha acabado comigo. Ainda mais se eu venho ensinar aqui todos os passos de como tem que andar. Você acha que ele vai deixando sozinho? Além do que, ele segura as pessoas para não ouvirem isso. Porque se ouvir, vai ser liberto. Amém? Então, você tem que prestar atenção nisso, que maior é o que está em você, mas ele não está operando na sua vida. Ele não está com todo o acesso da sua vida, porque é a sua vida você que tem que controlar aí. Você que tem que dar o sim aí, para Deus agir. Trabalhando com o que ele fez com você. E é você que vai expulsar o diabo. É você que vai morrer para a sua carne, para os seus desejos carnais. Pensa nisso, é você. Ai, mas eu tenho um sono para levantar de manhã. Gente, levanta, lava o rosto com uma água gelada, que você acorda na hora. Porque depois que você pôs o pé no chão, esse troço acaba na hora. O negócio é ficar aquele marasmo. Ai, não, a tua cabeça, não. Você está se entregando. E ninguém pode parar você se você der o sim. Ninguém, não tem pessoa que vai parar você. Valeu? Então, hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês é de suma importância, porque, vem cá, como que você vai obedecer Deus se você nem sabe o que Deus quer para você? Como é que você vai obedecer Deus? E como que você vai esperar Deus? Vai esperar Deus no quê? Você está esperando Deus no quê? Afinal, para quê? Pensa nisso. Estou esperando Deus, mas Deus no quê? O que você está fazendo? O que você está buscando? Como que é isso aí? Então, gente, cuidado com a religião. Deus sabe, ele vai fazer... Não tem nada a ver esse negócio. Que Deus, ele sabe mesmo, mas ele não vai fazer. Ele sabe mesmo. E que nós estejamos prontos para o fim, se for daqui a pouco. Que isso ele sabe, que dia que vai ser. Agora, decisão da minha vida sou eu que tomo. Aliás, eu tomo influenciada pelo Espírito Santo, porque eu me entrego a Deus, eu estou estudando a palavra e ela está formando o caráter de Deus dentro de mim. Estão acompanhando isso? Porque ele não vai fazendo assim. Eu não sou robô e nem ele está me obrigando. Lá no céu não tem ninguém obrigado. Foi porque aceitou Jesus. Quis. Está valendo? Agora, no inferno, tem muita gente que foi enganada, né? Está cheio de gente enganada no inferno. E os outros de boa vontade, mas nunca foram para trás de Jesus. Tem isso também. Mas obedecer e esperar é onde Deus vem nos abençoar. Que tal se você aprender isso? O que você acha? E aí, pessoal de casa, está interessado em aprender, obedecer e esperar? Obedecer o que Deus diz e esperar o que Ele disse. Aí que é. Tá bem? Ele pode dizer através da palavra, ele pode dizer através de uma profecia, ele pode falar no seu coração, tem várias maneiras dele falar ou te dar esta palavra. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ver aqui um pouco a vida de Elias, esse profeta maravilhoso, de poder. Ele tem muitas lições que nós temos que aprender com a vida de Elias. Muitas lições. Então, Elias 17, nós vamos ver os versículos nós vamos ver de 1 a 6, por enquanto. Então, abre a sua Bíblia, 1 Reis 17. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vocês sabem, Acabe é o rei da Samaria. Amém? Já já nós vamos chegar aqui e vocês vão aprender mais. Acabe era rei da Samaria, casou com Jezabel. E ela, já de família do pai, era feiticeiro, vamos dizer isso. Feiticeiro, macumbeiro, é isso aí. Gente que mexia com o diabo. Idolatria.
Então veio de outro país, né, para Israel, para a região de Samaria, e ele se casa com ela. Ele largou mão de Deus completamente, era um rei fraco. Acabe foi um rei fraco, totalmente dominado por Jezabel. Por isso que todas as pessoas que são desobedientes, que não se dobram a Deus, hoje em dia eles falam de que é Jezabel, está com esse espírito de desobediência. Acabe? Então, era isso aí. E mais, atenção, ele se entregou tanto a esses ídolos, ao culto de ídolos, deuses falsos, junto com Jezabel, que ele proibiu qualquer pessoa de falar no nome do Deus de Israel, Deus Altíssimo, o poderoso Deus. Então, qualquer pessoa que viesse falar de Deus, ele matava na hora. Já era lei. Não podia, aliás, nem podia adorar ao Deus poderoso, o Deus glorioso. Não podia. Ele matava. Então, esse era o rei Acabe. Então, se alguém estivesse escondido adorando o Deus de Israel e ele soubesse, a perseguição ao diabo sempre é a mesma, né? Nós sabemos que tem muitos países que eles ficam escondidos em lugares, né, subterrâneos, escondidos adorando a Deus. Quando tem um fuxiqueiro que vai e delata, eles são mortos, eles matam. Vocês sabem disso. Hoje, esse diabo é sempre o mesmo, fazendo as ruindades dele. Então, esse rei aqui foi Deus que usou Elias. Então, Elias, assim, ele não tem uma história, porque aqui só fala assim que ele era tesbita, né, e lá de Gileade. Não dá detalhes, que se a família era de profetas, de sacerdotes, do que eles eram, não tem, assim, antecedentes dele, a Bíblia não relata. Mas ele, de repente, surge nessa região e Deus põe ele lá. E veja agora, atenção, então vamos começar. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei, que mandava matar na hora se falasse o nome de Deus. Atenção. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, só de falar isso, pum, um tiro na cara, já morria. Presta atenção, hein? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o... Depois dessa, Deus veio correndo, socorrê-lo, né? Socorrer Acabe, porque ele ia morrer, ele matava mesmo. E ele foi ousado. Veja a ousadia de uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus é fraco. O cristianismo, o Senhor dele fica escondido, porque ele não tem coragem de falar desse Deus poderoso em situação alguma e para ninguém. Então Deus nem pode usar uma pessoa dessa. Tá valendo? Então precisa começar a entender isso. Então, diante desta perspectiva aqui que estava acontecendo, ele foi ousado, ele nem quis saber, chegou na cara de Acabe e falou, olha, esta é a palavra do Deus de Israel, que não haverá nem orvalho e nem chuva nestes anos. E esta é a minha palavra que eu estou trazendo para você. Que Deus mandou. Que eu estou na presença dele. Gente, o cara ficou transtornado. Então Deus fala para ele, retira-te, no versículo 3. Daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então Deus manda ele ir para esse lugar, Querite, torrente, vocês sabem que é um volume de água que vem das chuvas. Então nesse lugar havia essas torrentes que vinham das chuvas. Então Deus falou, você vai lá para esse lugar e lá se esconde. Fica na fronteira do Jordão. Deus deu o lugar, a região que era para ele ir. Mas chegando lá, Deus não falou, ó, é aqui,
ou ali, ele teve que saber onde que é, porque Deus é assim que ele faz. Você vai saber aonde é, porque tem coisas que nós temos que ter esta intuição no nosso espírito, vamos assim dizer, de orar muito em línguas, de estar na presença de Deus, de ler muito a palavra. Existe, como se dizem por aí, intuição, porque isso é uma coisa espiritual, é como se fosse uma intuição, para você saber. Então, aí a gente vê no versículo 4, beberás da torrente e ordenei, passado, aos corvos, que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e versículo 5, fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Tá? Então, até aonde ele estava, porque de repente ele se viu agora numa condição perigosa, e Deus não mandou provisão alguma para ele lá onde ele estava. Onde Acabe morava, no lugar onde ele estava, Deus não mandou provisão. Deus falou, você vai para Querite, lá tem uma torrente, você vai lá, você vai beber daquela água e os corvos virão te alimentar. É lá que você vai. Então, quando ele chega neste lugar, é que tem a provisão para ele. Nós precisamos entender que existe um lugar que Deus determina para nos dar a provisão. Mais um passo para você aprender. Existe um lugar. Não é bom saber isso? Então, ele foi para o lugar que Deus mandou. Veja que aqui no versículo 5 diz, foi segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto do reino da fronteira do Jordão. No 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Espera aí, mas como que ele chegou no lugar certo? Onde estavam esses corvos com a comida? É óbvio que ele ficou vendo corvos. Quando ele viu os corvos, ele falou, é aqui. Amém? É o sinal. Porque Deus falou para ele, onde tiver corvos, que eles vão te alimentar. Então, isso já é uma pista. Você já entende o que Deus quer. E realmente, é magnífico o que Deus faz, porque os corvos, Deus falou assim, eu ordenei, ele falou assim no 4, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ô, gente, é Deus que dá ordem para tudo aqui na terra. A terra é dele, o diabo só está governando porque Adão e Eva deram isso para ele. Mas Jesus nos deu a autoridade dele, isso é dele, porque ele que criou, e falou, use a autoridade, eu vou te abençoar. Não é para nós ficarmos limitados com as mentiras do diabo, com a destruição do diabo que está nesse mundo. Por isso que a religião não traz provisão nenhuma. A pessoa inventa que ela vai ser missionária. Já viu isso? A pessoa, eu já falei isso, né? Que ela vai ser missionária. Então, tudo bem, é o chamado, amém. Mas você tem que esperar para ver onde Deus vai te mandar, que a provisão vai estar lá. Se você inventar dia onde você acha, não é lá que vai estar a provisão. Estão entendendo? Deus vai falar o lugar. Né? Que às vezes eu brinco assim, a pessoa vai lá para um lugar da África, chega lá, não tem provisão, o leão vai comer, né? O missionário. E ele come mesmo. Porque foi sem ter a direção. Igual o pastor David disse, eu ouvi Deus, uma pessoa da igreja dele, eu ouvi Deus falar agora comigo. Mas que bom. Porque antes eu não ouvia, mas com seus ensinos eu ouvi. Que bom, então ele falou para eu mudar para a China. Que maravilha. Vendeu tudo, foi com a família, foi embora para lá. Chegou lá, ele tinha a provisão, que ele que levou, com o que ele tinha, mas passado o tempo, o filho ficou doente, a mulher, não sei o que, quase morreu, outro teve isso e o dinheiro acabou e não teve mais provisão. Aí ele ficou lá orando, Deus, cadê a provisão, cadê a provisão? Você me mandou aqui, até agora estava tudo bem, e agora quem que vai me dar? Quem que vai me dar? Ninguém quer me dar. Deus falou assim, mas eu não falei para você ir para a China. Quando eu falei China, você vendeu tudo e foi, era para você dar uma oferta para a China. Tá? Então, quer dizer, precisa estar sintonizado com Deus. Não é assim que você vai sair servindo a Deus onde você quer. Por isso que
está, sabe assim, uma baixa, né? No cristianismo e nas igrejas, porque as pessoas fazem coisa da cabeça, sem que seja orientação de Deus. Mas aqui Deus falou, eu ordenei. Então Deus dá ordem até para os animais, é o máximo. Ué, foi assim que ele fez todos os animais entrarem na arca. Aonde que Noé ia achar tanto animal daquele? E depois, lendo, gente, aqui que nós vimos em Levíticos, aqueles milhares, vocês viram isso, prestaram atenção? Da oferta feita para Deus, de milhares e milhares e milhares de animais desse tipo, daquele que eles tinham que sacrificar. Lá, no Monte Sinai, no deserto, da onde? Deus que trouxe. Vocês não entendem? Tudo está no poder de Deus, mas você tem que estar na visão dele, não na sua. Você tem que pagar o preço para saber qual é a visão dele para você, para ele te sustentar. É diferente você ter um trabalho e você vai se sustentando, mas isso é até ali só, né? Isso não é uma coisa eterna. Tá valendo? Muito bem, então vamos continuando. Então, como ele obedeceu e foi lá, a provisão já estava lá, porque Deus já tinha ordenado, já estava lá. Não é que ele chegou lá e ficou, aí agora, será que vai vir algum corvo? Eu já estou com uma fome, e agora? Será que vai jorrar água disso mesmo? Não, quando ele chegou já estava tudo lá. É assim que é. Vocês entendem como é que eu fui para os Estados Unidos? 12 anos. Eu fiz o que Deus mandou, quando eu cheguei já estava tudo feito para sempre, todos os anos que eu fui lá. Até o dia que Deus falou, agora você não precisa ir mais. Ainda me acrescentou algo que não preciso falar. Tá valendo? É assim. Se você estiver na obediência de Deus, Ele vai te dar provisão. Então, isso aqui é interessante para quem está me acompanhando, me ouvindo, assistindo este ensino, para você saber como que você vai se posicionar para você ter a provisão de Deus. Você tem que ouvir Deus, saber o que Ele quer que você faça. Se você fizer o que Deus está mandando você fazer, a provisão está lá. Não só a provisão, mas a proteção. São juntos. É bárbaro, hein? Lógico, se Ele te manda fazer uma coisa, não é para você ser destruído. Ele vai te proteger. É óbvio que 1000 dificuldades virão, mas você vai estar protegido, você vai saber como também se posicionar e tudo mais. Mas provisão não vai acabar, porque Deus já tinha mandado para ele, tá? Então, atenção. Quem não está recebendo provisão de Deus, vamos que você esteja servindo a Deus, ou qualquer outra situação, você está fora do lugar aonde Deus vai te dar. Então, por isso que você tem que chegar onde Deus quer. Não é interessante isso? E como que você vai chegar lá? Orar em línguas, estudar a palavra, ficar horas na presença de Deus. Para você ser formado no que Deus quer. Ah, eu não posso. Então, tá bom, tudo bem, não tem importância. Isso aí você vai ver com Deus no dia do julgamento, isso é problema seu. Porque Deus tem um plano para cada um e o julgamento vai ser para cada um. Isso não é para ter medo, mas que vai acontecer, vai. Nós não estamos aqui soltos nesse mundo aqui, fazendo o que nós queremos. Nós temos que estar na obediência desse Deus que nos salvou, tá? A provisão de Deus para você está no lugar onde Ele mandou você ir. Para mim é aqui. Ele mandou, eu mudei para Alphaville. Eu não mudei porque a Alphaville é bom. Não, nem pensei. Tem a ver. Deus deu profecia e passaram-se 3 anos, Deus me aprontando para eu mudar para Alphaville. Está valendo? Então, o meu ministério, com o chamado que Deus me deu, está dentro da visão dele. Eu estou cada dia mais, eu não paro de orar porque eu preciso saber cada dia o que Ele quer, como que Ele quer. E é assim que funciona. É diferente de quem fica fazendo o que acha que tem que fazer. Abre uma igreja, fica lá dançando, cantando, fala 2 coisas, nem sabe nem para si como é que vai falar para os outros. Pensa nisso. Ninguém sabe nada, fica fazendo coisas da cabeça. Pondo peso ainda nas ovelhas. Porque se o líder está com peso, ele está aqui em cima das ovelhas. Em vez de encorajar as pessoas, tá? Então, é preciso dar um passo na fé. Deus fala com você
na sua oração, você tem que saber o que você tem que fazer. Por isso que oração, gente, não é uma coisa mecânica, religiosa, não é sabe assim, um formulário que você faz aquilo, não. É um relacionamento aonde Deus vai te levando aos poucos na visão dele. É isso aí, tem que acontecer isso. Por isso que você ora em línguas bastante, estuda bastante, ele vai pondo em você. Ele vai pondo em você o desejo, a vontade dele. Aquilo gera uma visão, e etc. E você vai atrás daquilo. Aí você vai dar o passo na fé para você ter a provisão. Tá? Não é bom saber isso? Não, porque eu não posso, eu tenho que esperar, eu preciso ver. Não, Deus não vai te dar nada antes. De jeito nenhum, Ele não vai te dar nada antes. Você tem que dar o passo na fé e a provisão vai estar lá onde Ele falou. É assim que funciona, tá? Então, você tem que ir para onde Deus te mandar e fazer exatamente o que Ele disser para você fazer. Se você fizer estas duas coisas, você terá sempre a provisão na sua vida e nunca vai faltar nada. Não é demais? Eu falei assim, Fernando, agora eu não vou mais nas conferências do Pastor David no Brasil. Nós estávamos jantando, só eu e ele. Agora eu vou só para os Estados Unidos. Ele, Ele duvidou 100%. Eu falei, certeza. Eu sabia o que eu estava falando. Isso já estava formado dentro de mim. Deus me preparou antes. Eu vi a igreja, eu vi o prédio da igreja, nem sabia onde Tulsa era. Tinha noção do que era esse tal de Tulsa. Nem fazia ideia. Porque eu só tinha ouvido falar de Kenneth Hagin, que ele era de Tulsa. Depois eu fui saber que o Dave era de Tulsa, quando ele veio. Nem estou sabendo de nada. E Deus me mostrou o prédio da igreja. Quando eu vi o prédio da igreja, eu falei, o quê? Ele não falou para mim, este é o prédio da igreja. Eu vi, mas é isso que eu digo para você, às vezes Deus fala às vezes numa intuição, como se fosse uma telepatia. É o seu espírito com o dele. Aí o quê? Isso é uma igreja. Eu fui falando o que ele estava pondo em mim. Isso é uma igreja? É a igreja do David? Então quer dizer que eu vou lá? Meu Deus, que coisa, eu vou lá. Mas aonde é isso, tal de Tulsa? Como que é isso? Foi aí que eu comecei a orar, para eu ir lá. E Deus, aí que mandou eu começar a ler a Bíblia em inglês, a mulher me deu as fitas com os livros, a leitura, né, falada da Bíblia, e ele diz, começa com Romanos, e assim foi. Depois você pega em português para você ouvir em inglês e ver como que é, para eu não chegar lá, porque é outra terminologia. Estão acompanhando, gente? Orar é isso, você tem que estudar a Bíblia, senão você não vai chegar aonde Deus quer. As pessoas não estudam a Bíblia, elas vão sair pregando o que elas querem, sem saber. Deus não vai dar provisão. Um dia tem, outro dia não tem. Eu sempre tive. A primeira vez foi tudo lindo, ele pagou tudo, foi maravilhoso. Quando eu voltei, falei, agora eu vou. Mas foi aí que começou a guerra, a briga. A dificuldade, porque o diabo vem. Ele vem com circunstâncias. Mas não é isso que para aquele que tem já a palavra de Deus. E eu continuei orando, buscando. Não deixei o diabo pôr ódio, raiva, querer agora pôr uma divisão entre eu e o Fernando. Era difícil, mas eu fui orar para eu perdoar, para eu amar. Então, eu sei como que tem que fazer. Você também tem condição de saber se você estuda a Bíblia. Você sabe o que Deus está fazendo. Senão você nunca vai poder servir a Deus, fazer o que Ele quer, tá? Então, para você receber a provisão de Deus, nunca vai depender da sua performance. Não é o que você faz, é a sua obediência. Está valendo? Porque eu não estava fazendo nada, eu ia lá aprender. Mas Deus estava me preparando para trazer ele aqui. Além de eu aprender, eu ia trazer ele aqui. Que foi o legado que ficou, gente. Nunca ninguém gravou nada. A única coisa que tem dele gravado é daqui. Deus fez isso. Não é demais? Pensa nisso, gente. É que Deus não abre o mapa tudo de uma vez, porque você fala, não, isso eu não vou fazer, você atrapalha o plano de Deus.
Porque a gente vê que a coisa é muito grande, dá um medo, um pânico, de repente, e você não vai fazer. Então, ele não mostra tudo, ele vai devagar, levando você. É maravilhoso. E ele vai te capacitando, tá? Então, tudo que nós precisamos é depender em saber o jeito de Deus e fazer o jeito dele. Pronto. Vamos que você vai trabalhar num lugar, numa empresa, sei lá. Você tem que aprender o jeito do chefe e fazer o jeito dele, ou não? Ai, mas o cara é chato, ele manda assim e eu tenho que fazer. Então, é isso. É o jeito de Deus, não é o meu, não é o seu. Tem que fazer do jeito dele. Não é bom isso, gente? Pensa. Mas é o Espírito Santo que vai nos moldando, porque nós somos osso duro de roer. Nós temos orgulho, prepotência, altivez mental. E Deus tem que trabalhar conosco. Imagina o trabalho de Deus para a gente, conosco. Com aquela natureza do diabo, na alma, homem velho, que sabe tudo, que é arrogante, que não se submete, que não tem respeito, que é isso, que é aquilo. Então, oração nesse relacionamento vai nos mudando. Você já viu que quando uma pessoa arruma um amigo, uma amiga, e vão ficando assim, muito, tendo um relacionamento contínuo, um pega o jeito do outro? Então, a nossa alma é para isso. Eu vou me relacionando com Deus, eu vou pegando o jeito dele. É assim que é. Não é demais? Por isso que você tem que se relacionar com ele. Porque você está lendo a Bíblia, nossa, que demais. Aí você tem que falar, então eu tenho que ser isso. Espírito Santo, eu preciso ser isso, me ajuda, porque eu não sou. Está difícil, eu não sei. E amanhã ele vai te lembrar dessa passagem, que é para você ficar trabalhando com ela. É isso, é relacionamento, você está com ele. Você não está vendo ele, mas você está com ele. Você fala, ele te responde, de que maneira? Você entendeu isso, abriu a sua mente, você entendeu. Estão me acompanhando? Tá? Então, se eu estou fazendo do jeito que Deus quer, depende, porque cada um ele faz de um jeito. Ele pode, dependendo da situação, do que Deus quer, ele manda uma pessoa trazer a provisão para você. Depende. Ou então, a provisão ele está aí com você e vai acontecendo. Depende. Não tem regra para isso. Ok? Para eu ir nos Estados Unidos, eu não dependi de ninguém. Essa que é a verdade. Foi assim, do meu casamento, do Fernando, que ele ia dando aos poucos. E aquilo ia multiplicando, era assim que era. Foi assim que foi. Agora, para montar a igreja com CNPJ, que nem uma empresa, porque é horrível que isso seja assim, mas está lidando com homens, precisa ser. É lei da sociedade, nós temos que cumprir. Então, para eu me estabelecer aqui fora, eu precisei abrir que nem uma empresa, a igreja é uma empresa no governo. E alguém veio que Deus arrumou, porque eu falei, Deus, escuta Deus, não tem ninguém, já não dá mais para ficar nas casas, a pessoa já está cheia de eu ir pregar lá dentro. Como é que eu faço? Deus falou, ainda não tem nenhum homem próspero, eu vou arrumar um. Então arrumou e trouxe por um tempo uma pessoa de fora para pagar o aluguel da igreja, não para me sustentar. É outra coisa. Porque a minha provisão ele está mantendo. Eu sou diferente porque eu tenho um marido. E ele é o provedor da minha casa. Então é diferente, gente. É diferente se eu fosse o homem, o provedor da minha casa. Ia ser outro esquema. Tá? Então cada um é uma coisa. E é demais. Por isso que você tem que orar, porque você é um indivíduo, você é uma pessoa. Deus vai tratar você unicamente. Dentro do plano que Ele tem para a sua vida. Não é demais? É o máximo. Você único com Deus. Receber tudo dEle. Receber tudo dEle para de você sair o que você recebe para outras pessoas. Não é para você guardar para você. É para você partilhar com as pessoas. Tudo que Deus te der é para você partilhar. E é óbvio que você vai usufruir. Obviamente. Então, isso é maravilhoso, tá?
Então, ou vem alguém te abençoar, que Deus escolheu, ou ele vai pessoalmente, ele mesmo vai agir na sua vida. Pode ser. Isso aí depende do jeito dele, não dá para falar agora como é que vai ser isso, tá? Então, o que nós temos que fazer é obedecer, que nem ele fez aqui. Elias, ele obedeceu, mas na íntegra. Fazer isso daí foi difícil. Na cara, ele tacou a palavra de Deus na cara de Acabe. Mas ele não saiu correndo, não. Deus já falou com ele, agora você some daqui. Agora você vai, porque Deus sabia o que ia acontecer. Então, e deu a provisão, porque como é que ele ia ficar lá sozinho no mato? Não sei lá. Então, Deus cuida. Para você servi-lo, ele cuida de você. Gente, eu nem sei dizer assim em detalhes e nem consigo ver todo o cuidado que Deus teve com a minha vida de me levar lá para os Estados Unidos. Uma mulher que nunca saiu de casa, nunca andei sozinha em lugar nenhum. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ou era meu pai, ou era minha mãe, ou era meu irmão, ou era meu marido. Era sempre assim. Eu nunca fiz nada sozinha. E Deus foi tão maravilhoso que pôs minhas filhas para me honrar. Porque lá nos Estados Unidos, uma mulher sozinha, cadê o marido, já não é bem vista, dentro da igreja. Mas tinha minhas filhas e a nossa conduta era exemplar. Nunca fiquei perto de homem nenhum, nunca dei bandeira para homem nenhum, nós ficávamos sempre sozinhas ali. E depois íamos lá com a Roseli, com a mulher do pastor David. Muito respeito. Então, Deus me guardou com as minhas filhas, né? Porque meninas daquela idade são assanhadas pra caramba. Fica dando bola para tudo que é rapaz dentro da igreja. Ficam faladas, fica aquela coisa horrível. Aí eles falavam, nossa, nós ficamos assim, espantados de ver as suas filhas quietas do seu lado. Ninguém ficava dando bandeira e nem ficava levantando durante o culto para ir em banheiro nenhum. Não tem que ir em lugar nenhum, senta aí e fica aí. Mas nem quando precisava falar isso, não precisava. Criação, né? O jeito que você cria teus filhos. Precisa saber criar também. Então, glória a Deus, eu não passei vergonha em nada e Deus me abençoou, tá? Agora, nada pode substituir a obediência a Deus. Não tem. Não tem substituto. Tá? Tem que obedecer Deus. Por isso que nós nascemos de novo. Veja Romanos capítulo 5. Gente, isso aqui não é para assustar, não. Isso aqui é para tirar a religião e coisa errada que está por aí. Então, Romanos capítulo 5, veja isso daqui no versículo 2. Vamos ver o 1 e o 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela fé, por isso que nós temos paz em Cristo Jesus. Agora, 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. São palavras espirituais que precisa destrinchar. Isso daqui ele está dizendo que nós somos abençoados pela graça, tá? Sem merecermos nada. No versículo 2, é isso que ele está falando. Nós estamos abençoados com a graça de Deus, mas nós não somos merecedores. Mas é através da fé que a graça é liberada, a provisão vem. Provisão vem pela graça, já está feito. Provisão vem pela graça, já está feito. Não é com o seu suor, não é com o seu esforço. É pela fé, porque a fé é que opera na graça para ser liberado o que Deus tem para você. É isso que ele está falando aqui. Nós não merecemos nada, mas pela fé, né, nós recebemos a provisão que está na graça. Em Cristo Jesus. Cristo Jesus não é a graça? Não é uma pessoa a graça? Então, vem para nós a provisão. Você fica aí chorando, não tem provisão. O que está errado na tua vida? Você não está andando com Deus, só isso. Está faltando relacionamento com Deus. Você está numa posição religiosa, porque Deus não mente.
Deus faz. Como é que Ele fez para mim? Eu nunca soube que eu ia fazer isso. Jamais. Jamais. Mas eu sempre fui buscá-lo, de coração. Então, você tem que querer Deus. Você não tem que querer só as coisas materiais. Se você quer só coisa material, você não quer Deus. Então, você nunca vai saber o que Ele quer de você. É diferente. Tá? Então, através da fé nós recebemos a provisão, mas isso não quer dizer, que nós temos que ficar fazendo algo para esta graça ser liberada. Tipo, eu tenho que me esforçar. Então, eu vou vender rifas, eu vou, fazer uma pregação para tocar a sua sensibilidade, as suas emoções, para te compadecer e você me dar alguma coisa. Existe isso, sabe? Está cheio de gente que sabe fazer isso. Forçar a barra, querer usar um poder meu para pegar de você a provisão. Então, é isso que eu quero dizer, que você não tem que fazer nada. Você entendeu? Eu vou ter que trabalhar, pegar um emprego extra, de repente, noturno, e aí esse dinheiro eu vou guardar para eu ir aonde Deus mandou eu ir. Vocês estão acompanhando? Não é isso. Não inventa. Se não está com provisão, vai na presença dele, ele vai dar. Ah, eu moro em São Paulo, eu não posso ir para a igreja em Alphaville por causa que o pedágio é caro. Depois no centro comercial tem que pagar. Ih, você está pobre mesmo. Você não sabe andar com Deus, você não tem provisão, puxa vida. Você está tudo com a tua força. Você nunca vai ver a glória de Deus na sua vida abundante. Pensa nisso. Eu fui 12 anos para os Estados Unidos, uma passagem de $1.500, toda vez. Hotel, $1.000, 900, 800, e as comidas, e as ofertas, e os livros, e as fitas, e tudo mais. E presente que tinha que levar presente, toda vez. 6 cobertores, esqueci a marca, daqueles grossos, a Roseli dava para as pessoas lá, que ela não precisava jamais de tanto. Mas eu fiquei todos estes anos, 12 anos levando presente. Todas as vezes, 6 cobertores. E a polícia, o que é isso? É cobertor para a igreja. Ah, então tá bom, pode passar. Fora outras coisas que eu tinha que levar. Presentes. O que você faz para a tua igreja, para o teu pastor? O que você faz? Nem aprende, nem faz. Estão acompanhando? Tá pobre, hein? Pelo amor de Deus. Deus não está podendo usar você em nada. Que tristeza. Que horror. Você não fica envergonhado? Pensa nisso. Se fosse para eu ir lá, receber tudo isso que eu aprendi lá, que até hoje eu estudo e fico aprendendo mais, e de mão vazia, gente, isso é ridículo. Sabe aquela pessoa que chega todo dia na hora do almoço na sua casa, principalmente quando tem visita, e que você aprontou a melhor comida, e vem lá aquela pessoa todo dia, naquela hora ainda atrás da família? É chato ou não? A pessoa fica com cara de pau, hein? Não tem nada para levar ali, não faz nada. Para o reino de Deus. O reino de Deus não está te abençoando em nada. Onde você está em Deus? Pensa nisso. O reino de Deus não está te abençoando para você fazer parte dele. Pensa. Tem que crescer espiritualmente. Por isso que o povo não quer ouvir a verdade, quer andar na religião. Porque assim não vai ter culpa na consciência, na cabeça, de que não faz e que não tem condição. Lá não tem nada a ver. E lá eles obrigam você a dar também, fazer coisa. Ah, vem cá, você vai varrer essa igreja aqui, vai pintar todas as paredes, sem te pagar nada. Vai poder usar você até o fim. Que é assim que é. Errado. Deus não faz isso. Ser voluntário é outra coisa. Eu nem preciso, eu vou ser voluntário. É diferente. Vocês estão acompanhando? Obedecer e esperar, tá? Então, na verdade, aqui no caso, eu estou esperando Deus que Ele vai me dar provisão. Não, Deus que está esperando você para Ele te dar. Você nunca chegou lá para Ele te dar. Olha que pena. Pensa nisso. Tá? Eu estudei 6 anos a palavra de Deus com o irmão Bernardo, 6 anos.
Eu quis levar tantas pessoas, mas ninguém conseguiu. Só eu mesmo. E era só 2 anos. Ele me ensinou 6 anos. Aí ele me liga um dia falando, Maria, acabou tudo que eu tinha aqui de ensino. Eu ia ter que agora elaborar outro e andar atrás de outro. Agora não estou com tempo. Falei, mas está ótimo, está maravilhoso, eu agradeço, não precisa mais, chega. Aí eu fui atrás de Deus, né? Eu falei, você não disse que era o David que ia me ensinar? Aquele dia, esse é o apóstolo que você pediu, que eu trouxe, que vai te ensinar. Isso aí já passou, hein? Muitos anos. Cadê? Que é ele. Então, se não é ele, eu só conhecia Benihim, sabia? De nome, nunca tinha visto. Nunca fui numa conferência dele aqui no Brasil, nunca. Aí eu disse, bom, então, eu nem sabia se ele sabia. Eu sabia que ele só tinha milagre, fazia milagre. Agora, se ele sabia ensinar, eu não sabia. Eu sei lá. Então, se não é ele, pode ser Benihim, sei lá. Quem que o senhor tem de grande lá nos Estados Unidos que sabe? Para me ensinar. Então, o senhor me arruma, porque eu quero aprender. Como é que eu vou aprender isso aqui? Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu quero saber quem você é, Deus. Eu quero andar com você. É verdade isso que eu estou falando. Não é mentira, não. E se você quer mesmo, ele vem e te dá. Foi aí o pastor dele do nada veio e falou, você não quer ir na minha conferência? Nunca tinha falado comigo. Nunca. Eu nunca falei com ele, sentava na frente. E ele falava, você está aí ainda? Mas ele olhava assim, mas depois olhava para lá. O irmão Bernardo é para você que ele está falando. Faz 6 anos que você está sentado aí. E ele está te vendo. E Deus mandou ele me convidar. Estão acompanhando? Então, gente, Deus está te esperando. Acorda. Levanta em Cristo Jesus. Deus está te esperando, você não faz nada. Eu estou esperando Deus. Você está esperando Deus? Nada. Ele que está te esperando. Você não se mexe. Você não chegou lá? Aonde está? Ele quer te pôr num lugar onde Ele vai te dar toda a provisão. Para não faltar mais nada na tua vida. O que o Senhor quer que eu faça? Ajoelha lá e fica orando em línguas. Eu quero fazer a sua vontade. Mas se for de mentira, nem abre a sua boca, porque Deus sabe. Tá? Não adianta enganar Deus, porque ninguém engana Deus. Falar mentira é o diabo que fala. Amém? Então, eu quando ganhei a Bíblia em 1970, estava um mover forte do Espírito Santo aqui na terra, principalmente nos Estados Unidos. E veio um vento de lá e bateu aqui no Brasil. Foi quando começou a renovação carismática aqui no Brasil. E aí a igreja começou com uns programas de igreja católica, de casais, de jovens, porque tinha mudado a encíclica, não sei o quê. E aí uns amigos meus lá de Regente Feijó, eu fui passear lá, e eles estavam nesse mover que tinham ido fazer isso tudo. E um rapaz lá me deu uma Bíblia, que era só os Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Eu li tudo. E eu li tudo, e eu ia lá e falava para meu pai e minha mãe, porque a gente sempre foi de ir na igreja e a gente tinha interesse nas coisas. E aí eu falava, olha, mas está escrito isso, lá em Atos é o máximo, aquilo está assim, e ia falando tudo que eu lia. Quando acabou tudo, eu falei assim, Deus, olha, Jesus, eu gostaria muito de te servir. Mas meu pai não vai dar um dote, né? Porque para te servir tem que ir para o convento. Eu até iria, porque eu quero te servir mesmo, é sério. Mas acho que não vai dar, porque meu pai vai dar dote, ele não vai querer isso para mim. Eu nem vou falar isso para ele. Acho que ele não vai querer dar dote. Porque não era assim? Se o pai não desse dote, você ia esfregar o chão, passar cera no chão. Ou carpir o quintal do convento, que é assim que é. Então você não quer chegar num lugar melhor. Falei, não sei se meu pai vai querer dar dote, não. Falei, você é doido, você não vai fazer isso, não. Eu estou falando isso porque ia muitos missionários lá em Regente, que eles vinham para pegar jovens para ir para o seminário, padre. E lá iam na escola, e um dia meu irmão veio e falou que para o meu pai, mas eu quero que ele... Ele falou, pelo amor de Deus, você não vai nisso de jeito nenhum. Não é isso não que não é para você fazer, você não vai não. Porque eu já escutava umas famas lá que não era coisa boa. E eu fiquei com isso, por isso que eu falei isso para ele. Eu falei, meu pai não vai me dar dote, coisa nenhuma, mas... Porque eu não sabia, Deus ouviu o que eu queria. Está valendo? Isso é do meu coração. Eu quero Deus e acabou. Eu quero Jesus e eu ando com Ele. Eu vou atrás dEle. E eu não tenho medo de nada, não. Porque eu não vou me dobrar a nada
do que não seja Jesus Cristo. E nem a ninguém. Está valendo? Então, ele está te esperando, tá? Então, você tem que ir lá fazer o que ele quer que você faça. Ah, mas eu não sei. Ué, não sabe porque você não tem palavra de Deus dentro de você. Começa a ler Bíblia, começa a estudar a Bíblia, escuta a Bíblia, escuta a Bíblia, escuta a Bíblia, ora em línguas. Põe essa Bíblia no teu ouvido e vai ouvindo, e vai ouvindo. Eu ficava 4 horas ouvindo. O Evangelho de Marcos leva simplesmente 4 horas para você ler todos os capítulos. Orando em línguas. Eu ficava das 7 às 11, todo dia. Que era 1 mês cada livro. Está aqui dentro, você tem que ter a palavra, meu. Dentro de você e orar em línguas. Ele está trabalhando com você. Você faz um dia, não aconteceu nada, você larga. Você não quer não, Deus. Tem que querer. Tem que se dobrar. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Não é difícil, é querer. Uma vez que você se envolve com Deus, você é dele, acabou. Agora precisa ver se você quer. Onde você está? O que você quer? Mesmo que você esteja na carne, mas se você tem esse desejo forte, o Espírito Santo vai te ajudar. Vai mudar a sua vida completamente. A minha vida foi completamente transformada, da minha casa, da minha família. Graças a Deus. Porque eu me entreguei a Jesus. Porque onde eu ia estar onde agora? No shopping? Com os diabos? Para quê? Estou precisando ir em shopping. Nem um pingo. Fico séculos sem ir em shopping. Séculos. Não preciso ir lá. Tá? Então, se você der o passo na direção que Deus fala com você, não é difícil, seja o que for. Você fala, ai, mas Deus, agora você vai querer desconfiar onde é. Calma, não é assim, nem ficar apavorado. Se você se entregar, ele vai começar a falar com você. Ele vai começar a pôr você na direção. E você vai ver que a coisa vai começar a funcionar. Para o seu lado. A provisão vai começar a vir. Basta você começar a fazer o que ele diz. É isso aí. E não é assim de vez em quando, é todo dia. Todo dia a coisa começa a mudar mesmo. Funciona. Eu encorajo você a ir atrás, tá?